Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre falácias. E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre algumas falácias que eu tenho visto muito sendo utilizadas por militantes de movimentos sociais, que são as falácias do argumento ad Lazarum e do argumento ad misericordiam. O argumento ad Lazarum, ou em bom português, o apelo à pobreza, ele trabalha com uma lógica bastante emocional de que se a pessoa que está falando ela é pobre ou ela é miserável, ela tem que ser levada em consideração pelo simples fato de ser pobre, ou pelo simples fato de ser miserável e ter sofrido bastante, e portanto, tudo que ela falar tem que ser levado em consideração e talvez seja até mesmo entendido como algo certo, como algo correto. Então veja, por exemplo, o vídeo que eu gravei falando das pichações, em que eu dizia que as pichações são um modelo autoritário de manifestação de pensamento em que o indivíduo quer impor a sua vontade sobre os demais. Muita gente veio dizer que eu estava sendo cruel porque, afinal de contas, aquelas pessoas são pobres, aqueles pichadores são muitas vezes miseráveis e a gente precisa entendê-los e a gente precisa considerar que aquilo que eles fazem está correto. Vejam, esse é um argumento totalmente furado, porque ele trabalha com a ideia de que nós precisamos respeitar a ideia, o argumento do outro indivíduo, simplesmente porque ele é pobre. Então tudo que ele falar está correto e se você contrariar isso, você está sendo alguém cruel, alguém que não respeita os pobres, alguém que é contra o direito dos pobres, porque afinal de contas, tudo que a pessoa pobre ou miserável disser, ou qualquer ideia que ela tenha, nós devemos considerá-la correta ou algo do gênero. O argumento ad Lazarum é realmente muito frágil porque ele trabalha com um aspecto meramente emocional. Ele procura fundamentar a veracidade ou a racionalidade de uma argumentação não em critérios de argumentação ou racionais, mas no fato do indivíduo ser pobre, né? O que não diz nada sobre se o argumento é bom ou ser ruim. Pessoas pobres também têm raciocínios errados e não implica em nenhuma tipo de crueldade ou nenhum tipo de elitismo a gente apontar para esses argumentos errados e dizer que eles estão errando, né? Seria demasiadamente paternalista dizermos que tudo que um pobre faz ou tudo que um pobre argumenta é necessariamente correto ou é necessariamente bom. Então esse é um argumento muito frágil. O outro argumento que eu tenho visto bastante a militância utilizando é o argumento ad misericordiam, que é uma variação, de certa forma, do argumento ad Lazarum. Só que aqui não se faz um apelo diretamente à questão da pobreza, mas é um apelo à misericórdia, um apelo à emoção. É aquele tipo de argumento que fala, se uma pessoa sofreu muito sobre determinado tema, sobre determinado assunto, ela estaria credenciada, então, a dizer sempre a verdade sobre aquele tema. Isso é extremamente comum quando se trata de questões raciais ou questões de gênero, no qual, não raras vezes, a gente vê alguém falando: ah, mas você não pode opinar sobre isso, porque você é branco. Ele é negro, ele sofreu muito com o racismo e ele está credenciado a falar melhor sobre isso do que você. Afinal de contas, somente um negro pode saber quão o racismo é ruim. E todas as propostas que ele fizer para combater o racismo estão corretas e devem ser levadas a sério, pois afinal de contas, ele é negro. Vejam, esse é mais uma vez um argumento ad misericórdia, um argumento que trabalha com a ideia de que a pessoa, por ter sofrido muito, nós devemos ter pena dela e por termos pena dela, tudo que ela disser passa a ser verdade, ou passa a ser racional, ou passa a ser um bom argumento. Mesma coisa a gente vê, às vezes, o movimento feminista usando. Ah, mas ela é mulher, ela sofre muito com o machismo, portanto, nós devemos levar em consideração tudo que ela fala. As propostas dela são necessariamente melhores do que a proposta de um homem, pois, afinal de contas, o homem não sofreu nada, logo, ele não tem como reclamar ou como propor algo para melhorar esse problema. Vejam, mais uma vez, a questão é meramente emocional. A ideia é de que o coitadinho, aquele que sofreu mais, ele merece ser levado mais a sério nas suas opiniões do que aquele que não sofreu. E isso é uma base meramente emocional de argumentação que não rebate se o argumento é bom ou se ele é ruim.
ele tem como a maior credencial do argumento o fato da vítima ter sofrido muito aquele tipo de preconceito. Isso não contribui nada para o avanço das discussões, porque é um argumento emocional, é um argumento que não tem bases racionais. Você dizer que um argumento de alguém ou a proposta de política pública de alguém para resolver o preconceito ela é melhor simplesmente porque a pessoa sofreu o preconceito não significa absolutamente nada. É um argumento de ordem meramente emocional. Pessoas às vezes que não sofreram nenhum tipo de preconceito, elas vão ter propostas muito melhores para acabar com o preconceito do que às vezes aquele que sentiu na pele. Até porque essa pessoa talvez tenha um distanciamento melhor e consiga analisar a situação sob um ponto de vista mais racional e menos emotivo em relação àquele problema que está em discussão naquele momento. Então, fujam desse tipo de argumentação, porque você dizer que uma pessoa é oprimida e o fato dela ser oprimida faz com que o argumento seja válido, não resolve nada, né? Pessoas oprimidas, elas não necessariamente terão as melhores opiniões para resolver aquele tipo de opressão, porque muitas vezes ela está tão envolvida emocionalmente com aquilo que às vezes o que ela diz não é a melhor saída, não é a melhor opção. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem sobre algumas falácias que têm sido muito repetidas aí, às vezes por pessoas extremamente bem intencionadas, mas que não percebem que trazer essas questões emocionais para uma discussão política, ou às vezes uma discussão jurídica sobre um determinado assunto extremamente relevante, não contribui em nada para a discussão, simplesmente torna uma discussão emotiva, emocional, em que nada ajuda ao avançar as discussões. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas, divulguem o canal e se inscrevam, pois afinal de contas o YouTube ele favorece a divulgação dos vídeos em canais com maior número de inscritos. Então se você se inscreve no canal, você automaticamente está nos ajudando a divulgar os vídeos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.